Jornada de um imbecil até o entendimento é uma peça do dramaturgo cearense Plínio Marcos e é o que acontece sempre que eu me proponho a falar de um assunto que eu entendo muito pouco: veículos comerciais. Isso é fascinante, né? Porque você tem a oportunidade de imergir em um universo completamente novo e aprender. E a Ford, ou melhor, a Ford Pro, que é a divisão para clientes comerciais da Ford globalmente, né? A Ford é uma referência global aí em veículos comerciais e muito forte aqui no Brasil também. Tem como pilares aí a Transit, né? A Van e a Ranger, que já tinha a Ranger cabine dupla, versão XL, câmbio manual no mercado aqui brasileiro, destinado a esse cliente comercial na Ford Pro, mas somente a cabine dupla e somente com o câmbio manual. Mesmo assim, 21% de mercado. Essa nova Ranger que surgiu aí faz 2, 3 anos, né? Passou a S10, mas a Hilux continua sendo a líder desse mercado. Mesmo que, se você reparar na rua aí, já deve ter notado que as Hilux cabines simples, que são a líder desse mercado, como eu falei, ainda tem a cara original lá de 2015, aquele nariz meio de fuinha, né? Então a Ford tem aí uma grande oportunidade de trazer um portfólio completo e bem mais moderno para, quem sabe, brigar pela liderança. A distância não é tão grande assim, a Ford já está com 21% desse mercado e a Toyota com a Hilux tem 31%. Então o que a gente está vendo hoje aqui? Justamente essa aparição deste amplo portfólio que, vejam só, traz as versões chassi cabine, por exemplo, aprendi que chama assim, eu não sabia, que essa versão aqui sem a cabine com chassi imposto, para ser colocado o quê? Aprenda aí, um implemento, né? Coloca aqui uma unidade de UTI, um cesto alto aí, uma versão eletricitária, olha só outra coisa que a gente aprendeu, isso chama chassi cabine. Então a gente tem agora a chegada dessa versão chassi cabine, a chegada da versão cabine simples e a chegada da transmissão automática para a cabine dupla. Então são 6 produtos no portfólio, né? Automático e manual, chassi cabine, cabine simples e cabine dupla. Todo mundo sabe, né? Quando a Ferrari se movimenta, o mundo do automobilismo presta atenção. E essa movimentação foi histórica. Em 2026, a escuderia Ferrari HP assinou pela primeira vez uma parceria, uma exchange de cripto, a BingX. Ou seja, a gente não está falando de apenas um patrocinador, é o primeiro na história no segmento de criptomoedas. E isso importa. A Ferrari é uma marca construída há décadas sobre desempenho, precisão e inovação. Ver a BingX entrar nesse universo simboliza algo maior. E o slogan da campanha resume perfeitamente: Drive Beyond. Quando a gente fala de automobilismo, isso significa levar engenharia ao limite. Quando a gente fala de mercados, isso significa levar a tecnologia adiante. Pense na Ferrari num dia de corrida: desempenho sob pressão, decisões em frações de segundo, margens ínfimas que definem resultados. Agora traduza isso para o mundo do trading. A BingX foi construída em torno de velocidade, precisão de execução e ferramentas baseadas em IA, criadas para reduzir atrito e melhorar a tomada de decisão. Assim como os engenheiros da Ferrari são obcecados por telemetria, a BingX constrói sistemas orientados por dados. Arenas diferentes, a mesma mentalidade. Esse é o aplicativo da BingX com o modo escuro ativado. Aqui você tem acesso a spot, futuros e copy trading. Eles suportam mais de 1.100 pares de negociação e estão classificados entre as 5 maiores plataformas globais de derivativos cripto. E o que se destaca é a camada de precisão. Tipos avançados de ordem, estrutura de execução com zero slippage e copy trading personalizável. A segurança da plataforma inclui também um shield fund de 150 milhões de dólares, projetado como uma camada adicional de proteção. Fundada em 2018, a BingX conta com mais de 40 milhões de usuários em todo o planeta e desde 2024 também é uma das principais parceiras do Chelsea Football Club. E agora, em 2026, se torna a primeira exchange cripto oficial parceira da escuderia Ferrari. Diz aí nos comentários, então, o que você achou dessa parceria e dessa movimentação da Ferrari para a temporada 2026. Tudo isso começa nessa versão aqui, a manual, chassi cabine, sua a partir de 248 mil. Todas elas com tração nas 4, todas elas com a tela de 10 polegadas aqui, o cluster digital de 8 polegadas, todas elas com 7 airbags. Realmente a Ford sacou que a grande oportunidade é trazer um nível aí de refinamento e conforto, ou como se diz nesse meio, né, mais um termo técnico aqui, o conforto de operação diferenciado, considerando que os projetos da concorrência são mais
antiguinhos, digamos assim. E aí, né, estamos falando de aprendizado, coisas que a gente não está tão acostumado. Vocês que veem esse canal aqui que basicamente fala de carros com algum apelo esportivo, de lançamentos, de automobilismo, a gente tem muita coisa bem diferente desse mundo. Por exemplo, quanto custa o plano de revisão programada? Não tem, né? Porque as revisões são inteligentes, os carros são conectados, então você não vai parar o carro, né? Tudo é uma questão de produtividade, a prioridade maior é sempre a produtividade. Então você não para o carro 2, 3 dias para deixar no concessionário fazer uma revisão. Não, o carro te avisa, ó, tá precisando trocar o filtro de ar. Vai lá, troca o filtro de ar e volta para o trabalho. A própria inserção do câmbio manual, do CarPlay integrado aqui, esse tipo de coisa, a Ford estima que um motorista de uso comercial com um câmbio manual pisa na embreagem de 800 a 1.200 vezes numa jornada de trabalho. Então, joga um câmbio automático, pô, você está aumentando o conforto e, portanto, a produtividade desse cara. Não só isso, com o câmbio automático, sabe que você tem também uma constância na rotação em relação à marcha, né? Que no câmbio manual você está dependendo do que o motorista está fazendo aqui com os 3 pedais. No câmbio automático você consegue ter o controle desse mapa e, portanto, ter um consumo constante. O consumo no câmbio manual, inclusive, e no câmbio automático é idêntico. Olha só que interessante. Aqui debaixo do capô nós temos o conhecido motor 2.0 Panther de 170 cavalos, 41 quilos de torque. Consumo é muito importante para esse cliente comercial, né? Porque imagina o cara que opera 100, 200 Rangers, uma diferença de 0,1 km por litro, né? Na sua frota faz muita diferença no bolso no fim do mês. Então estamos falando aqui de um consumo de 10 cravado na cidade, 11,5 na estrada, consumo combinado de 11,7. Quer ver outra coisa muito interessante? A plataforma Ford Pro, né, que é uma plataforma online para o cara administrar essa frota, justamente controlar como é que está o consumo de cada unidade, como é que está o programa de manutenção de cada unidade. É uma plataforma gratuita, a Ford não cobra por isso. E isso também, antigamente, o cara tinha que gastar com TI aí para ter esse tipo de informação. Hoje em dia está tudo conectado de grátis na ponta dos dedos aí para o operador. Consumo interessante é igual a autonomia interessante, né? 860 km, uma autonomia grande também significa que o carro consegue operar mais tempo, tendo que fazer menos paradas para abastecer. Capacidade de carga, isso é muito importante, né? Tem um entre-eixos maior aqui do que a concorrência, são 1.690 litros de volume na cabine simples, é muita coisa, né? E 1.371 quilos de capacidade de carga nessa versão chassi. Segundo o pessoal da Ford, a caçamba da cabine simples permite, por exemplo, que o cara carregue 24 sacas de soja versus 20 sacas na concorrência. Então você coloca aí 4 sacas a mais por viagem, você vai fazer menos viagens. De novo, tudo é uma imensa planilha, né? A decisão de compra desse tipo de carro está sempre ligada ao custo operacional e quanto isso vai impactar no bolso, ou melhor, no bottom line, né? No P&L, Profit and Loss Statement desse operador. Então é um tipo de consumo e de prioridade, né, muito diferente. Por exemplo, a gente não falou aqui, sabe de quê? Números de aceleração. Pode nem divulga, né? Essas coisas, como a gente vê aqui, né, novamente voltando para a cabine. Você ter um acabamento simples, sim, mas você ter o painel digital, você ter o ar dual zone, você ter a integração, você está melhorando a qualidade de vida desse funcionário, né? Que é uma coisa também diferente do que a gente está acostumado em relação à visão individual de um consumidor. Aqui tem uma base, né? Uma entrada para o modificador, né? O modificador é quem faz o implemento. O chassi recebe reforços, né? O chassi da cabine simples ele é mais reforçado do que o da cabine dupla, justamente porque a caçamba vai ser maior, a capacidade de carga, né? O peso que vai ser colocado tende a ser maior. Falei, né? Aqui a gente está falando de 248 de ticket de entrada, 256 na versão com a cabine simples e 272 na cabine dupla. Parecem valores altos, né? Você pega, por exemplo, uma Black, que é um carro com muito mais equipamento, itens de conforto, mas é um carro 4x2, né? Precisa ser 4x4 aqui justamente por causa desse uso severo. Mas, nesse mundo, também não é esse o preço que vai ser pago, né? Porque existem descontos para CNPJ e 99,9% das vendas aí que não são desprezíveis, né? A Ford Pro significou 18% do volume total da Ford Brasil ano passado. Quase 1 a cada 5 Fords vendidos no Brasil são para clientes desse uso
comercial. Por que não tem? Ah, não, o CNPJ é 9, 10, 11% mais barato. Porque varia conforme o seu segmento, né? Por exemplo, produtor rural, a Ford consegue chegar em 18%. Você tem diferentes legislações para diferentes aplicações. Quer ver outra coisa interessante aqui para a gente finalizar? Qual é a garantia? Bom, a garantia é de 5 anos ou de 100 mil quilômetros, caso o seu uso seja classificado como uso severo. Por exemplo, em Minas, tem Ranger até 700 metros debaixo da terra. Então aí, evidentemente, você vai ter um protocolo de garantia, de manutenção bastante diferente. Fascinante, né? Esse mundo completamente diferente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí. Se você, como eu, chegou nesse vídeo como um imbecil nesse segmento, espero que você tenha avançado um pouquinho rumo ao entendimento. Eu aprendi bastante hoje. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você é um cara que faz esse uso comercial desse tipo de caminhonete, diz aí o que você acha desse fato da Ranger da Ford, né, tá apostando em um portfólio completo com a Ranger, né? Ninguém mais tem no mercado brasileiro essas 6 possibilidades, né? Chassi, cabine simples e cabine dupla, ambas com as opções de câmbio manual ou câmbio automático. A Ranger aí pretende realmente começar a morder os calcanhares da Hilux. A Ford quer brigar com a Toyota pela liderança desse segmento. Será que vai conseguir? Diz aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, como sempre, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço e segura aí que vai ter um extrinho aí, um B-Sides, vou mostrar algumas das aplicações já construídas por quem? Pelos modificadores, né? Mais uma palavra que aprendemos hoje. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço. Tal como prometido aqui, ó, um ligeiro bônus round do dia de hoje, né? A gente está no centro de distribuição de peças da Ford, em Cajamar, uns 30 quilômetros de São Paulo. São 370 mil metros quadrados de área e 7 milhões de peças estocadas aqui, né? Por quê? Porque justamente para esse cliente frotista ele não pode perder tempo, né? Ficar com o carro parado esperando uma peça. Então, um dos diferenciais desse negócio é justamente quem tem mais agilidade, né? Nessa parte de reposição e manutenção. Esse centro aqui mostra que a Ford leva esse jogo muito a sério, né? E olha só quem nos recebe aqui. Na entrada, uma Hilux cabine simples, né? Lembra que eu falei que ainda tem o visual original, né, de 2015, mas claramente a Ford trouxe aqui justamente para o pessoal comparar, e acho que é quando você olha para o cockpit aqui, né, que a diferença fica mais gritante, né, coisas como o vidro manual, mas a falta do multimídia, do painel digital, né, essa versão aqui, cabine simples, se não me engano, não tem a opção de câmbio automático, a gente vê que tem um gapzinho de idade do projeto, né? Eu falo bastante disso, inclusive, num vídeo que vocês vão ver em breve no canal, que é das nossas férias, justamente de Hilux, né? Como a Hilux é um produto super competente, por isso que é líder, mas que essa geração que é de 2015 já dá sinais da idade. Aqui a gente tem uma versão customizada com o cesto, né? Aquele cesto alto para o cara operar poste, iluminação, esse tipo de coisa. Aquela cabine, ou melhor, chassi cabine, né? Vamos usar a terminologia correta. Foi a que vocês viram eu gravando antes, né? Agora tem outro colega gravando ali. Dá uma olhada no tamanho dos galpões aqui, a quantidade de peças que cabe aqui, cabe peça pra caramba. E a gente tem aqui uma versão eletricitária, que eu também não conhecia essa palavra, isso aqui a gente vê bastante, né? No dia a dia, versão aí para Enel ou até para uma Vivo da vida, né? Quem precisa fazer manutenção em postes, né? Todos os armários aqui, estou atrapalhando o povo aqui, peço as minhas desculpas, não vi que você estava aí, João Fuschini, deixa eu passar rapidinho aqui. E aí a gente tem outro tipo muito comum da gente ver na rua, né? É a versão médica, vamos dizer assim, UTI, que, como eu falei também nas cabeças, né? Quando a gente tem um entre-eixos maior, que é o que acontece aqui, no caso da Ranger, você consegue ter um implemento maior. É até uma questão de legislação, o tamanho do implemento está ligado ao tamanho do entre-eixos. E aí você consegue ter, na prática, literalmente, uma UTI mais completa, né? Com mais equipamentos, quem sabe que vai fazer até a diferença no atendimento aí, na hora de salvar uma vida. Muito interessante, não é mesmo? Diz aí o que você aprendeu nesse vídeo. Eu aprendi bastante hoje, como eu falei. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E agora sim, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.